A vida não é tão linear como a gente olha e confia, tanto que a chuva ela cai para os justos e os injustos. Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto, segunda-feira. Meu nome é Gil Denzita. Eu quero que você partilhe este link para milhares e milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link assim que é, tanto o YouTube e o Facebook e o próprio Instagram, vão entender que o conteúdo é muito bom. E mais almas precisam ser alcançadas e tu és a única pessoa que pode ser o missionário deste evangelho, assim como eu disponível agora para receber da parte de Deus uma instrução. Vamos orar? Pai, graças te damos em nome de Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que inicia. Tanta coisa que aconteceu na semana passada, Senhor. Mas o que passou, já passou. És que nesta segunda-feira tudo se fez novo. Pedimos, Senhor, que o Senhor seja o nosso motorista de vida. Leva-nos, Senhor, ao bom porto da vida, ao rumo, ou seja, ao lugar onde o Senhor deseja e preparou para nós. Pedimos isso porque nós, na verdade, nem a nós mesmos nos confiamos. Nós nos autossabotamos-nos, destruímos-nos. Por isso pedimos que o Senhor tome a dianteira. Zanga Machrine, papá. Papai, eu não sei o que se passa do lado da tela a quem nos assiste nesta noite. Mas eu creio, Senhor, que algo especial o Senhor tem para esta alma. Eu creio que depois desta mensagem, Senhor, a alegria, a esperança brotará no seu rosto. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Consagramos essa semana em Tuas mãos, nosso trabalho em Tuas mãos, nossa saúde em Tuas mãos, a nossa família e nas Tuas mãos, Senhor. Quebra todo o altar satânico que nos rodeia, Senhor. Fala conosco, Senhor, e permite que a gente ouça e veja aquilo que só o Senhor pode nos permitir ver e contemplar. Hoje nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado, mas somente para aqueles que te amam. E que ama esse bom Deus, dê um amém. Querido, eu trago uma mensagem da parte de Deus. E quero que você intitule esta mensagem: Não se compare. Sabe, nós estamos a passar num momento meio que difícil. Vamos lá, manifestações que temos vivido diariamente, ou seja, nestes últimos tempos, depois das eleições. E nós hoje, como segunda-feira, continuamos, vamos lá, de lockdown, tipo, tudo fechado. Ninguém deve sair de casa para ter uma vida normal, senão manifestar. Nós estamos aqui para falar da política como tal, mas eu vim falar de um item muito especial. O inimigo, ele não está preocupado com quantos carros você tem. Ele não está preocupado com o teu saldo bancário. Ele não está preocupado com o nível das amizades que você tem. Ele não está preocupado com o certificado que você carrega. Ele não está preocupado com as influências que você tem. Ele não está preocupado disso. A única coisa que lhe preocupa é a esperança que você carrega. E nós, diante desta crise no nosso país, a única coisa que pode nos manter saudável emocionalmente, espiritualmente, socialmente, é a esperança. O inimigo quer matar a esperança que nosso país não vai desenvolver, provavelmente estaremos num colapso, que os nossos filhos já podem passar por uma situação complicada e várias coisas que podem influenciar sobre a nossa vida. Ele está bem atento ao nível de esperança que você tem, porque Deus o capacita e lhe deu uma palavra. A Bíblia é um manual de instrução e nós, como instrumentos de Deus, íamos
julgar, na verdade nem julgar, mas sim enfatizar que a melhor profecia que você pode encontrar não é só com os homens. Ainda que alguns homens se titulam por Deus, ou Deus os coloca na terra como profeta, mas a melhor profecia está no manual de instrução. E a instrução que você tem, que é a Bíblia, ela lhe dá palavras proféticas. Assim também é um ambiente profético, porque nós só falamos da palavra. E aqui é onde está toda a esperança do ser humano. Pois a esperança é imutável, toda a esperança é algo que rejuveneira a fé do ser humano. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a comparação. E há um homem muito especial na Bíblia que fala um pouquinho mais sobre a comparação. Este salmo, por acaso, é um salmo que vinha meditando, vinha ouvindo alguns outros homens de Deus a falar sobre o assunto. E eu queria trazer aqui a você a comparação. Às vezes nós olhamos a vida de quem está no status, no Instagram, que está em Maldivas. Você nem tem ideia, nem faz ideia do que aquela pessoa teve que investir, se calhar se endividou para poder estar naquele ambiente. E você se compara, se destrói por causa de um status. E um dos items que mais distrai, tanto desde o Jardim do Éden até agora, mas deixando o Jardim do Éden, um dos items, socialmente falando, hoje em dia, é a distração. É isso, é a distração. A distração que leva à destruição. E Davi, sendo um servo de Deus, um instrumento de Deus, aquele que governou a terra, ou seja, o povo do próprio Deus, ele escreve num dos seus salmos. Nota que Davi escreveu os seus salmos, eu sempre friso isto, que os salmos foram escritos no momento em que Davi era perseguido. E nessa perseguição brota um ar de sentimento de comparação. E a comparação é a destruição dos seus sonhos em câmara lenta. E Davi aqui logo no início, ele diz no Salmo 37, no versículo 1. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão. Davi ele deixou uma instrução bem clara logo no início. Uma das coisas que nós temos feito de errado é comparar a vida dos perversos, a vida dos maus. A gente vê uma vida bonitona ou bonita na vida de alguém, como quem diz, ele está a viver bem e eu não. Temos a mesma idade, estudamos na mesma escola, mas estamos a ver coisas diferentes. Tu não fazes, nem tens ideia do que a pessoa teve que fazer para viver aquela vida. E Davi já veio deixar uma instrução bem clara. Não se aborreça por causa dos homens maus. E nem daqueles que se invejam, e nem dos perversos. Porque um dos destruidores da nossa alma, da nossa vida emocional, é a inveja. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele vive uma vida que eu tenho, sempre apreciei? Por que até agora eu não estou casada se sou bonita? Por que até agora eu não tenho um filho se tem todas as condições? Então ele diz, olha, não se aborreça e nem tenha inveja. Você não sabe o que essa pessoa tem feito para viver o que ela vive. Você não sabe o que a pessoa tem pago para viver o que ela vive. Você não sabe o que a pessoa tem abdicado ou sacrificado para viver o que aquela pessoa vive. E não falo dos perfeitos, não, e nem daqueles que são justos. A nossa mania é de comparar a vida dos perversos, de pessoas maldosas, sim. Pessoas que dizem, olha, como é que ela vive aquilo que está a viver, sendo que carrega uma maldade no coração. Aí o próprio Davi, o próprio escritor diz assim, pois como o capim, logo secarão. Para quem tem, vamos lá, uma machamba com capim, você vê que o capim, ela tem uma fase. Ela nasce,
parece bonitinho até no início, dá um tchau, um brilho diferente na nossa mata ou na nossa machamba, mas chega um tempo que elas queimam. Elas queimam. Até vão um pouco mais longe. Para quem tem relva em casa, a relva, ela também tem o mesmo comportamento. Se na verdade não for uma relva de qualidade, e se você não adubar esta relva, ela vai murchar. Mas no início você apreciou porque ela é bonitinha. O capim dá um ar, dá um aspecto bonito. Mas o próprio Davi, ele compara a inveja como os perversos, como as pessoas más, como o capim e a relva, que um dia essa beleza toda vai murchar ou vai secar. Pois o capim seca, a relva murcha. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará com segurança. Sabe, a vida de um justo, às vezes nem justa. A vida de um justo, às vezes nem justa, porque você pensa que servindo a Deus, cumprindo todo o protocolo que está, você deve viver bem. Você deve desfrutar das melhores coisas que o ímpio desfruta. Mas não é bem assim. A vida não é tão linear como a gente olha e confia, tanto que a chuva ela cai para os justos e os injustos. Mas há uma coisa que Deus oferece aqui, é que você, diante dessa maldade que você sente dentro do seu coração e do que você vê na outra pessoa, continua a fazer o bem. Confia no Senhor. Confia nos planos que Ele tem para contigo e não se compare. Não se deixe levar pelos status, pelas redes sociais, pela forma como outros vivem. Olha, carne do bom carro, você não sabe se aquela pessoa tem pago aquele carro em prestação. Então o próprio escritor dos Salmos, Davi, ele diz, olha, confie no Senhor e faça o bem. Este é um dos desafios muito terríveis da parte do ser humano, ter que fazer o bem diante de quem faz o mal. E quando a gente distrai-se em não fazer o bem diante de quem faz o mal e vive no mal, aparentemente com uma flor ou um capim ou um jardim ou uma relva bonita, um dia eles vão murchar, um dia eles vão secar. Deleite-te no Senhor e Ele entenderá aos desejos do teu coração. Sabe, Deus sonda a intenção do nosso coração. E você não vai estar a fingir para mim que o teu coração não carrega comparação, não carrega inveja, não carrega angústia, não carrega, maldade, a iniquidade. E uma das passagens mais bonitas que eu gosto na Bíblia é que um dos sacerdotes, Simão, estando com Jesus na casa dele, Simão ainda a murmurar dentro do seu coração, o próprio Cristo sondou o seu coração. Deus conhece a sua intenção e sonda o teu coração. Então, meu conselho nesta noite é que você deleite ao Senhor. Entregue teu coração ao Senhor. Inclina o teu coração, o teu ouvido, o teu corpo ao Senhor. Ajoelhe e diga, Pai, meu coração pertence a Ti e só Tu sabes os desejos do meu coração e no devido tempo e na hora certa o Senhor me concederá. Logo para o versículo 3 e diz assim ainda um pouco mais sobre os ímpios. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Aos ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, mas para matarem o que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessá-las ao coração e os seus arcos serão quebrados. Ou seja, ao levantar os perversos, ímpios, ao levantarem a arca, eles vão picar-se a eles mesmos. A espada ela é puxada assim, a arca ela é puxada assim, como uma espada de 2 gumes. Ela vai picar a si, por não tendo força, energia, do que eles aparentavam ser o que não são, a flecha vai
cair. Então, meu conselho, e o conselho do próprio Davi, é: não se comparem. Esta semana é uma semana que nós temos de dedicar o nosso coração em oração e não a comparação. Vamos orar por esta nação. Precisamos restaurar tudo aquilo que está parecendo sendo perdido e não vamos destruir nada, mas que deleitamos no Senhor, que Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Já imaginou? Eu, em particular, este é meu desejo, e eu oro por isso, é que tenhamos um só dia de oração e jejum a nível nacional. Eu não quero me comparar com outros países, com outras pessoas, com que vivem, como vivem. O meu desejo, Senhor, é que tenhamos um dia de oração e jejum. Eu creio que a oração tem teu poder e fará coisas que nós não podemos imaginar que elas possam fazer. Atenção, não podemos tentar fazer o trabalho do Senhor. E o próprio Salomão diz que se Deus não guardar uma cidade, em vão é a sentinela, em vão é as armas que nós temos, em vão é o nível de segurança que nós temos. Precisamos de nosso Deus a guardar a nossa cidade, a nossa nação. Mas para tal, retiremos do nosso coração a altivez, o orgulho, e que paremos de nos comparar na vida de quem parece que está a viver na melhor forma, enquanto a um dado tempo secarão ou murcharão. Meu desejo é de paz e prosperidade, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alcance esta nação. Eu abençoo a ti, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.